Olá, mais uma noite que nós estamos iniciando o nosso estudo bíblico. Muito bom ter você aqui, espero que você aproveite bem a aula de hoje, certo? Vamos orar pedindo a bênção de Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui juntos e obrigado também, ó Deus, pela vida de cada um que tem se dedicado ao estudo. Pedimos ao Pai Santo que mais uma vez a Tua palavra possa fazer grande diferença na vida de cada um. Nos ajude, nos abençoe e nos dirija agora. Oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui o estudo bíblico do Evangelho de Mateus. Pegue aí o seu papel, as suas anotações, a sua Bíblia e vamos em frente. Temos ainda muitos capítulos para enfrentar, mas nós vamos chegar no fim se Deus quiser. Hoje nós vamos fazer o capítulo 6 de Mateus. Nós estamos no Sermão do Monte, conhecido assim, que abrange o capítulo 5, 6 e 7. Então nós já fizemos o capítulo 5, onde tem as bem-aventuranças e várias maneiras que Jesus interpreta a lei. Ele faz uma comparação com o que a liderança estava ensinando, o que era uma tradição, o que era passado de um para o outro, e aquilo que ele interpretava a lei, a interpretação correta dela. Aí a gente viu o rigor no sentido do quanto profundo é e quão difícil é nós cumprirmos a lei como achavam os fariseus que podiam fazê-la. Então nós vamos agora estudar o capítulo 6, que vai envolver muitas coisas práticas da nossa vida, inclusive nos nossos dias de hoje. Certo? Vamos lá então? Abra aí a Bíblia, Mateus capítulo 6, e nós vamos começar aqui lendo os versículos de 1 ao versículo 4. Mateus 6, versos 1 ao verso 4, que diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste a ajuda em segredo. E o seu pai vê o que foi feito em segredo, o recompensará. Bem, quando tem umas versões que já coloca aqui no versículo 1 do capítulo 6, tenham cuidado de não praticar esmolas, já põe esmolas aqui quando a NVI coloca obras de justiça, porque poderia ser realmente colocado, porque esmola aqui nos versículos de 1 a 4 é apenas um exemplo, um exemplo de justiça, de ajudar, de fazer justiça. Então você pode abranger esse assunto para qualquer coisa que você fizer. Qualquer coisa de bom que você fizer, de justo que você fizer, engloba nisso aqui, do que ele está dizendo. E quando ele coloca aqui que nós devemos reservar à mão esquerda aquilo que nós fazemos com a mão direita, ou seja, esconder uma da outra, não é que quando eu dou esmola tem que colocar a mão para trás, eu dou com a mão direita, coloco a mão para trás da mão esquerda, não. Ele está dizendo que deve ser reservado isso dos melhores amigos. Você não precisa contar nem para os seus melhores amigos aquilo que você está fazendo de bom para uma outra pessoa. Ou seja, não tente contar para os outros, porque isso dá a conotação de que você está querendo mostrar as coisas boas que você está fazendo. Olha só que interessante que o texto diz. Portanto, quando ele fala no versículo 2, não façam isso, né? Não anunciem com trombetas para que os outros possam fazer, ou seja, não fique falando para todo mundo o que você faz de bom para outras pessoas. E quando você faz isso, faz com o objetivo de ser honrado por todos. Olha o que ele diz aqui, no final do versículo 2, que quando alguém faz isso para ser honrado pelos outros, ele diz: eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que quando alguém
faz alguma coisa e quer dizer para todo mundo que ele está fazendo, já receberam a sua recompensa. Qual foi? A recompensa dos outros. Os outros vão bater nas costas, vão dizer, olha que coisa boa, muito bom o que você está fazendo, coisa linda. O que ele diz isso? Não tem valor nenhum. Se você quer ter recompensa dos homens, então pronto, fala para todo mundo. Fala para todo mundo o que você está fazendo. Você vai receber a recompensa que você quer. Mas é dos homens que você quer receber recompensa? Ou é de Deus? Essa é a grande pergunta. Se você faz alguma coisa para a glória de Deus, então faça, você não precisa contar para ninguém. E de Deus você vai receber a recompensa. Por isso que ele diz, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Não estou querendo dizer que a recompensa será aqui. Pode até ser, mas pode ser que não. Ou seja, as obras que nós fazemos, só Deus precisa fazer. E Ele vai dar a recompensa do jeito dele, na maneira dele, na hora dele, para a glória dele. Certo? Isso é na questão de fazer justiça. E a justiça aqui, um exemplo, é dar esmolas. Nos versículos de 5 a 15, ele entra num ponto muito bom, muito jóia, que a gente poderia aqui gastar horas, dias falando sobre isso. É sobre a oração. Olha como é que ele começa aqui no versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore o seu pai que está em secreto, então seu pai que vê em secreto o recompensará. Verso 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito fazerem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Está entendendo? Antes de eu fazer aqui uma explanação da oração modelo, queria dar aqui um geral sobre o que Jesus está dizendo de oração. Primeiro, quando ele diz sobre orar, não ora em pé nas sinagogas, como faz, porque isso era um costume. E nada de errado sobre fazer de oração em pé. Aliás, Jesus não está aqui combatendo a posição que você ora. Se você ora sentado, de joelho, até deitado, eu acho que não funciona muito bem. Dá um sono, né? Mas pode, às vezes, a pessoa não tem nem condições de ficar sentado. Tudo bem, pode orar deitado. Pode orar de qualquer forma. Jesus não está combatendo a posição, né? E ele fala aqui diante dos homens. Ele não está combatendo isso, porque se você for ver, até Jesus orou em público, né? Jesus já fez, você pode lá ler em Lucas capítulo 10, ele fez a oração em público. Então Jesus não condena a posição, Jesus não condena o local, Jesus não condena ser em público ou não. O que Jesus está condenando aqui é a intenção do coração. É quando você ora em público para todo mundo ver e ouvirem, você usa palavras muito bonitas para que pessoas fiquem impressionadas com a sua oração. Se você está querendo impressionar pessoas na mesma questão da esmola, lá da justiça, você vai receber a recompensa dos homens. É isso que Jesus está dizendo. Certo? Você pode orar em público, você pode orar diante das pessoas, agora você tem que pensar qual a intenção do seu coração. Quem você quer impressionar? Essa é a pergunta que a gente deve fazer aqui. Quando ele diz aqui entre no quarto, né? Aliás, eu quero dizer que entrar no quarto e ter um tempo de oração, bem você com Deus, é maravilhoso. É o melhor que a gente pode fazer. Como eu disse, Deus não condena oração em público, né? Mas sim as exibições de oração, né? Fazer uma oração para impressionar pessoas, né? Pode entrar no teu quarto, que é muito bom, aliás. Entrar no quarto é uma coisa muito boa. A oração modelo tem algumas questões que eu acho muito interessante.
Primeiro ele fala aqui da brevidade da oração. Jesus não é contra orações longas. Aliás, quando a gente ora bastante tempo é muito bom também. Mas ele fala da brevidade. A oração tem que conter 3 pontos importantes. Você vai perceber aqui na oração modelo. O que tem que conter? A invocação, ou seja, você está falando sobre Deus, nós vamos ver isso daqui a pouco. Tem que ter a petição, ou seja, você vai pedir alguma coisa, vai falar alguma coisa. E tem que ter também a conclusão da oração, que a gente vai ver aqui na oração modelo. Também a oração modelo tem uma prioridade. A oração modelo não tem uma outra prioridade a não ser a glória de Deus. Quem tem que ser glorificado na oração é Deus. Quem tem que ser glorificado com o resultado daquilo que nós pedimos é Deus. Quem tem que o foco da oração é Deus. Então a prioridade é totalmente a glória dele. E por último aqui, a objetividade. Eu falei a brevidade, agora estou falando da objetividade. A brevidade é aqueles 3 pontos. A invocação, a petição e a conclusão. Depois tem a prioridade, a glória de Deus. Agora, a objetividade. O objetivo da oração é fazer com que nós, seres humanos, possamos nos harmonizar com a vontade de Deus e não o contrário. Certo? Nós temos que harmonizar plenamente a vontade de Deus. Nós temos que harmonizar com o plano que Deus tem e não ao contrário. Tem muita gente na oração que está querendo trazer Deus para os nossos planos. A objetividade da oração é fazer com que nós, eu e você, possamos entender os planos de Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre ela. Vou ler a oração modelo, depois vamos falar um pouquinho sobre ela. Não dá para falar muito por causa do nosso tempo, mas coisas que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Vamos ler a oração modelo juntos? Talvez enquanto eu estou lendo aqui, você pode até ler em voz alta e acompanhar a gente fazer isso junto. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão a cada dia, de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que oração fantástica, né? É realmente a melhor das orações, que nós possamos fazê-la sempre com esse esboço que Jesus deu aqui. E a gente vai ver esse esboço. Eu quero que você preste atenção aqui. A oração modelo tem 6 pedidos, são 6 petições. As 3 primeiras está relacionado com Deus, o nosso relacionamento com Deus. As últimas 6, nós vamos perceber, tem a ver conosco, tem a ver com nós, eu e você. Está em relação a nós. As 3 primeiras em relação a Deus. Os 3 últimos pedidos em relação ao ser humano. Em relação a Deus, que ele começa: Pai nosso que estás nos céus. Então, santificado seja o teu nome. Bem, primeiro ele conclama o nome de Deus. Isso é muito interessante. Tem muita gente que vai orar e a primeira coisa que faz já começa pedindo. Então deixa eu dizer uma coisa. Primeira parte da oração nossa tem que ser a falar de Deus. Você viu que ele disse aqui: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro, eu não posso tornar mais santo o nome de Deus do que ele é. Então o pedido parece que fazer Deus mais santo é impossível. O pedido aqui está relacionado a nós tratarmos Deus como ele é. É como se nós fizéssemos a oração: Pai nosso que estás nos céus, que eu possa tratar o Senhor como o Senhor é. Ou seja, meus irmãos, como é importante a gente orar falando de Deus da posição que ele tem. Que Deus é santo, que Deus é grande, que Deus é poderoso,
que Deus é soberano, que Deus é amor, é misericordioso, é bondoso. Quantos atributos nós podemos dizer de Deus? Então a gente pode orar: Senhor nosso Deus, grande é o teu nome, o Senhor é o Todo-Poderoso, sabe de todas as coisas, e a gente começa a engrandecer a Deus. Faz uma oração assim. Antes de você pedir qualquer coisa para Deus, mesmo que o seu coração estiver angustiado, começa a adorar, começa a engrandecer o nome de Deus. Essa é a nossa atitude que a gente tem que ter. Venha o teu reino. Olha que pedido maravilhoso. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é a gente pedir para nós o reino de Deus, a vontade de Deus, né? O reino, a presença, a direção de Deus. Por isso que a oração tem esse objetivo de colocar-nos diante daquilo, do plano de Deus. Venha o teu reino. Nós, todos os crentes, deveríamos ter interesse no reino de Deus. O reino de Deus pode abranger a volta de Cristo, né? A presença do Senhor, a volta do Senhor, a presença dele junto conosco. Por isso que ele fala: seja feita a sua vontade. Ou seja, o reino de Deus com a sua vontade, com aquilo que ele quer fazer. Será que não é isso que nós temos que pedir para Deus sempre? A presença dele, o reino dele, a vontade dele sobre a nossa vida. Você reconhece que nós não sabemos o melhor para nós? Que nós não sabemos o que é melhor? Será que se nós reconhecemos isso, será que o pedido mais certo que a gente devia fazer para Deus é: seja feita a tua vontade e não a minha? Porque a minha é equivocada, a minha é falha, a minha tem interesses muitas vezes egoístas, não é? Mas nós precisamos pedir a vontade de Deus. E eu vou dizer assim: a vontade de Deus nem sempre é entendida, nem sempre é compreendida, mas ela deve ser buscada por nós. E nós devemos ser submissos à vontade de Deus, mesmo que nós não a entendamos. Mas devemos ser submissos à vontade dele. E olha só, em relação, como eu disse, olha só esses três aqui, eu poderia gastar horas com os irmãos. Mas olha os três em relação a nós. São três pedidos bem objetivos. Nosso pão, ou o pão de cada dia, né? Que seria a provisão material. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não é errado você pedir, você pode pedir qualquer coisa para Deus que você está precisando. Está precisando de alguma coisa material? Peça para Deus. Mas lembra que você pediu antes? A vontade de Deus. Então você pode ter certeza que Deus não vai dar nada que você seja mal para você. Então peça. Você está precisando do quê, meu irmão? Está precisando de um sapato, seu sapato está furado? Peça para Deus. Se você não tem condições, se você está sem recursos, peça para Deus. Isso é importante. As necessidades da provisão material. Agora, nós temos que reconhecer que às vezes nós pedimos coisas materiais para Deus que são coisas que a gente precisava pedir. Muitas vezes para o nosso próprio proveito. Não é? Então, saibamos pedir as coisas. Temos sabedoria para pedir. Pastor, eu não posso pedir uma coisa que pode. Lógico que você pode, mas cuidado com o objetivo que você pede. Talvez o objetivo é para o seu próprio proveito, não para a glória de Deus. E lembra que a oração tem esse objetivo, nos trazer perto de Deus. Tem essa prioridade, a glória de Deus. Tem o objetivo de trazer a vontade de Deus para nós. Fala das nossas dívidas também. E não são dívidas materiais, são dívidas espirituais. Aqui no versículo 12, só para você relembrar: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os devedores. Então, perdoar dívida, estamos pedindo para Deus, essas dívidas não são materiais, são espirituais. São coisas erradas que nós fazemos, os nossos pecados, temos que pedir. Agora, olha só o padrão, né, que ele fala: assim como, né, eu tenho perdoado outras pessoas. Quanta coisa errada nós fazemos, não é não? E a gente pede perdão para Deus. E às vezes nós temos problema com pessoas. Estamos com problema com pessoas e estamos pedindo perdão para Deus sem nos consertar com pessoas. Que daqui a pouco você vai ver a conclusão da oração. Então você pode pedir. O Espírito Santo vai mostrar as coisas erradas na tua vida. Você coloca, você pede perdão.
Não seja orgulhoso. E não fica fazendo aquela oração, perdoa todos os meus pecados. Não, peça perdão objetivamente sobre os seus pecados. Me perdoe porque eu menti, me perdoe porque eu falhei, me perdoe porque eu fiz isso, aquilo. Fale para Deus o que você fez e peça perdão sobre as dívidas que você tem. E por último aqui é nosso adversário. Então ele pede por provisão material, ele pede por purificação, né, dos seus pecados, e ele pede por proteção. Quando ele diz aqui no versículo 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, não nos deixe cair em tentação. Pede por proteção contra as ciladas do diabo. Meu querido, isso é uma coisa que a gente tem que pedir todos os dias, porque quando eu oro eu lembro também de eu cuidar um pouco mais da minha própria vida, daquilo que eu estou fazendo. Então peça para Deus, Senhor, tenha misericórdia, me ajude a prestar atenção nas artimanhas do diabo, me protege, me livra, abra os meus olhos, mexe com o meu coração para reconhecer o meu pecado. Reconhecer também as artimanhas do diabo para eu cair no pecado. Agora, você percebeu a conclusão dessa oração? Que conclusão mais poderosa que é essa? Olha o verso 14 e 15, depois que ele fala, não me deixe cair em tentação, mas nos livros do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? Olha como que ele conclui esse assunto no versículo 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Você percebeu que depois que terminou a oração, porque a oração termina no versículo 13, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? Só para lembrar que tudo é para Deus, ele terminou a oração, amém? Você percebeu que ele deu uma ênfase só sobre perdoar? Ele deu uma ênfase sobre as artimanhas de Satanás, ele deu uma ênfase sobre a vontade dele, ele deu uma ênfase sobre as nossas necessidades materiais, ele deu uma ênfase sobre como tratar Deus na oração, nada, só deu ênfase sobre isso. Sabe por quê? Porque eu e você temos dificuldades com esse assunto, muita, todos nós temos, e ele faz uma afirmação aqui muito dura. Ele está dizendo aqui que o perdão de Deus para nós tem uma condição. A condição é de perdoar os irmãos. Prestou atenção nisso? Quando um crente está confessando um pecado para Deus e pedindo perdão para Deus, mas enquanto guarda rancor com alguma pessoa, algum parente, alguma pessoa que ele fez mal, fez alguma coisa, além de ser incongruente, não bate, não combina. Meu querido irmão, presta atenção, eu vou ser duro aqui na minha palavra, mas eu preciso, além de não combinar, é também hipocrisia. Você já imaginou? Você está lá, Senhor, perdoa o meu pecado, tenha misericórdia disso, mas você está com pecado que você não quer largar. Você não está conseguindo perdoar. E quando nós não perdoamos alguém, nós estamos em pecado. É isso que está dizendo aqui. Então não combina, não bate a hipocrisia. Está entendendo? Então presta atenção, quando você se derramar diante de Deus e pedir perdão, faz uma avaliação. Se você perceber que está com algum problema com alguém, fala para Deus, Senhor, eu vou me consertar com aquele irmão, me perdoa dos pecados, eu quero acertar com aquela pessoa, perdoar aquela pessoa daquilo que ela fez para mim. Ah, mas pastor, ela não se arrependeu, ela não está nem aí comigo. Você percebeu que o texto aqui não fala nada disso? Você pode inclusive perdoá-la sem ela ter pedido perdão. Você não precisa nem ir lá falar com ela. Você já pode dizer para Deus, eu já perdoei, Senhor. Eu quero perdoar e ponto final. Porque perdoar é uma decisão, não é uma emoção. A gente perdoa por decisão. Porque se a gente for por emoção, nem eu nem você temos condições. Quando a gente chegar no capítulo 18 de Mateus, nós vamos tratar com detalhes sobre isso. Mas por enquanto, fica com essa. O perdão é condicional. Nós temos que perdoar pessoas que têm nos ofendido. Isso sempre acontece comigo, tanto pessoas que me ofendem, como eu ofendo pessoas. E certamente acontece com você também. Você é ofendido, mas também ofende, muitas vezes. Isso acontece. E a gente tem que aprender a perdoar e também a ceder o perdão para as pessoas. Certo?
Muito bem, como eu disse, é muito difícil. Agora presta atenção, não é à toa que o próximo assunto aqui entrou aqui para nós. Versos 16 e 17 e 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Antes de eu falar sobre o texto, deixa eu dizer por que jejum está aqui. Então presta atenção que eu vou dizer. Todas as vezes que você ouvir ler alguma coisa sobre oração na Bíblia, saiba que a palavra jejum está implícita. E todas as vezes que você ouvir sobre a palavra jejum na Bíblia, a palavra oração está implícita, mesmo que ela não esteja lá, escrita. Oração e jejum tem tudo a ver. Então eu já vou dizer aqui para você, orar sem jejuar não adianta. Certo? É importante que as duas entrem. Muito importante. E aqui ele vai falar de jejum, porque jejum era uma prática também dos fariseus. Era uma prática daquelas pessoas. E Jesus aqui está tentando colocar em ordem esse problema. Por quê? Porque os fariseus tinham uma prática muito terrível. Então, quando eles jejuavam, o que eles faziam? Eles pintavam o rosto de branco. Aí todo mundo sabia, está triste, está com fome, ele está abatido. Está lá por causa disso. Então, Jesus está dizendo, não, quando você for orar, faz o contrário, lava o rosto. Por que Jesus disse para lavar o rosto? Primeiro, não tenha nada, não tenha nenhum pó branco sobre o seu rosto. Mas também, quando a gente lava o rosto, o nosso rosto fica corado. Até quem está meio abatido, se pegar uma água e lavar o rosto, na hora ele fica corado o seu rosto. Ou seja, não demonstra o contrário. Não demonstra que você está fazendo jejum, demonstra o contrário, demonstra que você está com fome, não está sentindo nada. Você percebeu que de novo ele disse a mesma coisa? Se você fizer jejum, pintando o rosto, querendo mostrar, dizer para as pessoas que você está jejuando, você já recebeu a sua recompensa. Qual é a recompensa que está dizendo? Você vai receber elogio das pessoas. Olha, você realmente é uma pessoa espiritual. Ora e jejua. O jejum é entre você e Deus. Não faça para apresentar para as pessoas, faça para Deus. Jejue você com Deus. Ponto final. Certo? Ficou muito claro o texto aqui para nós. Muito bem. Os tesouros nos céus. Versículos de 25, do 19 até o 24. Ele vai falar das riquezas. Então olha só o que diz aqui. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E tem uma outra versão que fala, e a Mamon, que é o Deus da riqueza. Bom, a questão é onde você tem o seu tesouro. Essa é a grande questão. A busca de tesouro. Jesus não está condenando ninguém a ser rico, e nem a riqueza. Ele está condenando onde está o seu coração. Ou seja, pode ser que uma pessoa que tenha muita riqueza não tenha o coração no dinheiro, na riqueza. Pode ser que uma pessoa que não tenha quase nada vai ter um coração totalmente voltado à sua riqueza. Então o problema aqui não é a riqueza, é o coração. O coração. Né? A grande pergunta, onde está o seu tesouro? Está no céu ou está na terra? Onde você valoriza? Isso é o grave erro. É que ele tinha um grave erro. Se você ler Lucas 12, por exemplo, isso era o grave erro daquela pessoa lá, daquele jovem rico. É que ele tinha muito amor, ele tinha muito amor à riqueza dessa terra, ao tesouro nessa terra. E nenhum ao tesouro do céu. Quando ele diz aqui no versículo 21 ao 23,
aqui, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Por que ele está dizendo isso? Porque o amor ao dinheiro é o problema. É um problema, o amor aonde qualquer coisa que tira Deus em primeiro lugar é um problema. Então, quando ele diz aqui no versículo 22 e 23, ele fala onde tiver seus olhos, aí estará seu corpo, né? Os olhos vão entrar as coisas no seu corpo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Por que ele está dizendo isso? Porque se você prestar atenção, aonde está o seu amor, a sua dedicação, estão os seus olhos, é aquilo que vai fazer ser bom ou não. Se você tem pensamentos, se os seus olhos estão para as coisas ruins, no caso aqui na riqueza desse mundo, é nisso que você vai fazer. Você vai lutar por isso, você vai se dedicar para isso, você vai pôr em primeiro lugar, você vai ser mesquinho até mesmo, não vai querer dividir com ninguém, vai ter um monte de problema. Um monte de problema. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. O amor ao dinheiro, às vezes eu não posso controlar. Presta bem atenção. Às vezes o amor à riqueza eu não posso controlar. Mas o que eu faço com dinheiro, eu posso. E quando eu controlo o que eu faço com dinheiro, eu vou controlar o meu amor ao dinheiro. Presta atenção de novo. O amor ao dinheiro, a gente às vezes não consegue controlar. Mas o que eu faço com o dinheiro, eu consigo. Faz um orçamento lá. E quando eu consigo controlar o dinheiro, eu vou controlar o amor ao dinheiro, eu vou perder esse amor. Isso é uma regra básica. Entendeu? Então, o que você faz, as decisões que você toma, passa a começar a controlar você naquilo que você, no erro que você tem. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Se tem alguém que está me ouvindo, tem problema com a pornografia, por exemplo. Você não consegue controlar a pornografia. Você não consegue. Mas você consegue controlar o que você faz com o seu celular. Onde você vai olhar, e você pode controlar. E quanto mais você controla o que você faz com os seus olhos, o que você faz com o seu equipamento de celular ou outros equipamentos, aonde você coloca os seus olhos, você acaba controlando aquela carência, aquela necessidade, aquele problema que você tem, por exemplo, com pornografia. Isso é uma regra. Põe esse prático em todas as horas. Tem um casal aqui que está me ouvindo, que a esposa ou o marido estão com problema porque está de olho numa outra pessoa, nunca está conseguindo, está difícil. Sabe o que você faz? Controla o que você faz com os seus olhos. Maridão, põe os olhos só na esposa. Esposa, põe só os olhos no marido. E você vai controlar o que você tem para uma outra pessoa que não é seu cônjuge. Que princípio maravilhoso que Jesus deixou aqui para nós, não é? Bom, ele está dizendo que é impossível você agradar a Deus e as riquezas. Aliás, é impossível você ter dois senhores em qualquer ambiente quando você estiver pensando de Deus. Não dá. Ou você ama a Deus e obedece a Deus, ou você vai amar as coisas que você tem no seu coração. Certo? Porque não dá para dividir. Há uma impossibilidade. É o que a ilustração quer dizer aqui. Há uma impossibilidade de ter dois senhores. Não dá. Ele termina aqui o capítulo. Bom, se alguém tem muito dinheiro, pode achar que o próximo, quem não tem dinheiro, aliás, pode achar que o próximo assunto tem a ver só com ele. E o que tem dinheiro pode achar que o assunto aqui tem a ver só com quem não tem dinheiro nenhum. Não, o assunto aqui é tudo para todos. É sobre ansiedade. Ansiedade. Eu vou ler aqui a passagem, verso 25 até o 34 para terminar, tá bom? Me dá mais 2 minutos aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com a roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a árvore do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastará cada dia o seu próprio mal. Que coisa! Aqueles que não têm riqueza podem entrar na questão da ansiedade. É verdade que a ansiedade também pega os que têm riqueza, porque alguém que tem riqueza pode ficar ansioso para ver o que vai fazer com a riqueza, ou para protegê-la. E aquele que não tem pode andar nesse assunto. Então, não andeis ansiosos, cabe para os dois, porém aqui ele está tratando também daquele que não tem condições de obter as coisas. Cristo aplica aqui esse princípio que é muito interessante. As nossas vidas não devem ser ansiosas pelas coisas materiais, porque não adianta. Você prestou atenção aqui no versículo 27? Não adianta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora de vida para você? Ninguém. Você não pode, eu também não posso. Ou seja, ele está dizendo que a ansiedade não vai trazer a solução para o seu problema. O que vai trazer a solução para o seu problema é a sua fé, sua confiança em Deus. A ansiedade não. A ansiedade desvia de Deus. Deus não gosta da ansiedade, porque ela se desvia de Deus, se desvia daquilo que Deus quer fazer. Ansiedade é um problema. Por isso que ele está dizendo aqui, não andeis ansiosos. No verso 24, Jesus disse que não deve servir a dois senhores, né? Que ele disse, agora ele exorta, serve a Deus, confie em Deus. E não fique ansioso. Quanto mais você confia em Deus, menos ansiedade. Quanto mais ansiedade, menos confiança em Deus. Você percebeu aqui que os ouvintes de Cristo, que já se declararam ao Rei Jesus, têm um propósito, uma prioridade, buscar a Ele e o seu reino. Está lá no versículo 33. É interessante que ele usa aqui duas ilustrações, né? Ele usa do passarinho e dos lírios do campo. Ele fala que os passarinhos não trabalham, mas Deus alimenta. Que os lírios do campo não trabalham para se vestir, mas Deus as veste. E que eles são muito melhores do que qualquer tipo de ansiedade que ele tem. Está dizendo que Deus cuida. Ele não está condenando o seu trabalho, não está condenando você comprar roupa, nada disso. Trabalho que você pode, mas quando você perceber que você fez a sua parte, mas não deu, e você está precisando de alguma coisa que é importante, lembra que não é alguma coisa para manter o seu ego, manter a sua... muito bem com as pessoas, querer aparecer para as pessoas. Aliás, se você quiser aparecer para as pessoas, você já vai receber as recompensas delas, certo? Lembra que ele já deu ênfase sobre isso. Mas se você está precisando de alguma coisa, confie em Deus, espera, Ele vai cuidar, vai suprir para a sua vida aquilo que você está precisando. Né? Agora, é isso que ele está dizendo aqui. Então, nós devemos continuar buscando o reino de Deus e a sua justiça, né? Fazendo a nossa parte, obviamente, né? Concentrando-se nos valores espirituais, nas coisas espirituais e colocando total confiança em Deus. Essa é a nossa parte. E Deus, que conhece as minhas necessidades temporais, as suas necessidades temporais, Ele vai suprir o que for necessário. O que Ele não suprir não é necessário. Você pode ficar tranquilo. O que for necessário, Ele vai suprir. Certo? E ele termina aqui, busca em primeiro lugar, né, tal, verso 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou você pode ter certeza que problemas vêm e virão mesmo. Aliás, não adianta você se preocupar pelo amanhã, porque você não pode resolver. Mas você pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. E talvez essa é a maior dificuldade minha e sua, de todos nós, é depender e confiar em Deus, não é?
que você possa fazer isso, de confiar em Deus, e que eu também possa confiar, aguardando que Ele vai suprir nossas necessidades, aquela que nós precisamos. Certo? Procure fazer a sua parte e confie em Deus. Amém? Muito bem. Vamos orar aqui agradecendo nosso tempo de estudo bíblico? Ok, fique aí esperando, pode ser que eu coloque algum estudo na semana aí, tá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela vida de cada um que está aqui nos ouvindo. Obrigado, Deus, por esse texto, capítulo 6 de Mateus, fantástico, com tantas orientações sobre nosso cuidado com pessoas, a oração, sobre a riqueza, sobre confiança. E nós percebemos, ó Pai, que o nosso foco tem que ser o Senhor. Não pode ser pessoas, nem agradar pessoas, mas o Senhor. E que possamos buscá-lo, como diz no versículo 33, e confiar em Ti todos os dias da nossa vida. Abençoe cada ouvinte aqui. Quando eu estiver passando por problemas, possa realmente pegar essa lição e colocar no coração. Confiança e dependência total do Senhor. Ó Deus, é a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês e um beijo no coração e até a próxima.